Olá a todos, como estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, 26 de agosto de 2024, uma segunda-feira, dia frio em São Paulo, céu limpo, agora com poucas nuvens, 10 graus em São Paulo. Veja só, vamos entrar num assunto aqui que se tem sido muito divulgado aí e analisado nas redes. Começar dizendo o seguinte, veja, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, o chamado INSTC. É uma rede multimodal de transportes, aí tem 7.200 quilômetros. Rotas marítimas, ferroviárias e rodoviárias, movimenta cargas entre a Índia, Irã, Azerbaijão, Rússia, Ásia Central e Europa. Essa rota envolve cargas da Índia, do Irã, do Azerbaijão e da Federação Russa por meio de navios, ferrovias, rodovias. O objetivo do corredor é aumentar a conectividade comercial e as relações comerciais entre grandes cidades, como Mumbai, Moscou, Teherã, Baku, Astrakhan, Bandar Anzali e outras. Testes de rotas identificaram aí os gargalos dos entroncamentos, né? Veja, os custos dos transportes foram muito reduzidos ali, de $2.500 por 15 toneladas de carga, um dos custos mais baixos, né, do mundo. Né? Outras rotas previstas incluem também Cazaquistão e Turcomenistão. Veja, é um projeto da maior importância para o futuro. É praticamente de uma importância tão grande quanto o cinturão e rota da seda chinês. E, inclusive, já poderá haver interligações entre os dois projetos. O corredor Norte-Sul é uma tábua de salvação aí para a formação deste bloco. Né? Vamos analisar aí um quadro geral e relacionar com essa trama que está havendo entre o Irã e Israel. Veja, muitos especialistas afirmam que Israel é que eliminou o Ismail Haniyeh em Teherã. Pois bem, se nós olharmos do ponto de vista da segurança do povo de Israel, isso não faz muito sentido. Né? O Ismail estava negociando em bons termos com Israel negociações para a troca de reféns. Aliás, as trocas de reféns foram feitas com ele. E também cessar fogo com o Hezbollah. Isso já estava avançando. Então é possível que o crime não foi cometido por Israel? Veja, vamos lá. É um fato que o assassinato beneficia Netanyahu para manter a sua posição como primeiro-ministro. Mas um ponto intrigante aí que não fecha é o seguinte: o Irã, ele estava vendendo água pesada para os Estados Unidos. Olha, o Irã estava fornecendo água pesada. Veja, a água pesada, ela usa o deutério, né, o isótopo do hidrogênio. É uma água mais densa. Pois bem, o Irã está fornecendo para os Estados Unidos e a grande mídia nunca fala sobre isso. A água pesada sai do Irã, passa por um intermediário, porque ele não pode vender diretamente por causa das sanções, e chega aos Estados Unidos. Para quê? Para os reatores nucleares dos Estados Unidos, para enriquecer o urânio. Né? Você vê, um negócio secreto. Mas claro, tem gente que sabe, não é tão secreto assim. O Irã poderá retornar ao acordo nuclear com os Estados Unidos, o acordo que o Trump retirou. Então está sendo tramado aí, né? Um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Pois bem, essas negociações de água pesada foram interrompidas pelo assassinato do Haniyeh. Bom, nesse caso aí, então, o Irã que sancionou os Estados Unidos, ou sancionou a intermediação. Né? Vamos perguntar o básico. Israel quer mesmo uma guerra contra o Irã? Veja, se você estiver em Israel agora assistindo um vídeo do YouTube, ou assistindo um filme na televisão ou jantando, você gostaria de ter uma guerra contra o Irã? Veja, eu duvido, né? Veja, um conflito armado com o Irã pode ser um pesadelo, né? Mesmo para os supremacistas aí, que querem guerra. Ah, não, tem gente que quer morrer na guerra, né? Se não, veja, a população de Israel é de 9 milhões de pessoas. Veja, o Israel tem 25% de árabes. Né? É claro que tem árabes que odeiam Israel, né? O Estado sionista de Israel. E o Irã? São 80 milhões de iranianos. Tem um exército formidável. Quer dizer, a nação israelita ela não precisa disso daí. O Netanyahu, sim, ele precisa. Né? Ele precisa da narrativa de que ele está combatendo os terroristas do Hamas e tal, né? Bom, saiu um relatório do Pentágono, na verdade é um relatório de 2009, 2010, por aí. Esse relatório consiste numa metodologia aí para transformar o Irã em um cão adestrado, né? Em um servo, né? Em um servidor dos Estados Unidos. Veja, a conclusão do relatório é a seguinte: para nós assumirmos o controle do Irã, é preciso um enorme contingente militar terrestre muito bem equipado, ou seja, um grande exército muito bem treinado aí é necessário. Bom, o Irã, então,
o serviço secreto do Irã, que é um dos melhores do mundo, descobriu isso daí e não perdeu tempo. Desde a Revolução de 1979, ele vem construindo bases militares subterrâneas. E depois que saiu esse relatório, então, ele decidiu focar em forças armadas, em defesa, em drones, em mísseis, a Guarda Revolucionária. Né? O fato é que esse relatório do Pentágono nunca saiu do papel, né? Mas o Irã não, do Irã saiu do papel. Né? O Pentágono e a CIA adiaram o ataque ao Irã. Né? E além disso, agora, toda vez que os Estados Unidos ou Israel ameaçavam o Irã, ou ameaça com alguma subversão, algum golpe de Estado, alguma revolução colorida, o que o Irã faz? Os iranianos falam assim, ó, tente fazer mal para o Irã e nós vamos bloquear o Estreito de Hormuz. O Irã está disposto a bloquear 50% do comércio mundial de petróleo que passa pela passagem de Hormuz. Veja, a passagem do Golfo Pérsico foi descrita aí num documento do século I, chama Périplo do Mar da Eritreia. No final das Ilhas Calais existe uma cadeia de montanhas chamada Calon, abriu aspas. Segue-se, não muito além, a boca do Golfo Pérsico. Há muito mergulho para os pescadores de pérolas e mariscos. À esquerda dos estreitos há grandes montanhas chamadas Azabon. E à direita crescem bem à vista montanhas redondas e altas chamadas Semíramis, que é uma da mitologia. Né? Entre elas, a passagem através do estreito, aproximadamente da distância de 600 estádios, além dos quais aquele grande e largo mar, o Golfo Pérsico. Avança longe para o interior na parte superior e final desse golfo. Há uma cidade mercantil chamada Apólogo, situada perto do rio Eufrates, fechou aspas. Né? É sabido pela comunidade de geopolítica e de geoeconomia que os neocons são tipos cuja psicopatia está além do nível paranoico esquizofrênico mórbido. Veja, eu já fiz 2 vídeos sobre os neocons, recomendo a vocês, para vocês conhecerem a psicologia desse pessoal que está lá dentro do Deep State dos Estados Unidos. Né? Eles são straussianos, aí da linha do Léo Strauss. Né? Se os Estados Unidos forem à guerra com o Irã, o preço do petróleo vai às alturas, vai disparar. O Biden e o Obama, e os Clinton, e os Bush, e os Rockefeller, né, sabem que não podem vencer uma guerra sem petróleo. Então os neocons estão, quer dizer, eles já são completamente loucos, né? Eles estão loucos, desvairados e precisam de algum plano maquiavélico. Eles amam Maquiavel, são grandes especialistas em Maquiavel. Né? Vamos ver. Bem, vamos ver isso daí. O Irã, nos últimos 15 anos, começou a produzir suas próprias armas. Estão sendo usadas entre a Rússia, lá na Rússia, na guerra da Ucrânia. Né? A Rússia, veja, há 60 anos, foi o primeiro país do mundo a ir para o espaço. Tem mísseis hipersônicos imbatíveis. Tem a maior potência nuclear militar do mundo hoje. Veja, ela compra drones dos mulás iranianos, porque são excelentes drones. Né? Veja, o recurso de mobilização do Irã, falar do exército do Irã, é cerca de 2 milhões de iranianos. É um exército permanente. É um povo altamente patriótico e guerreiro, né? Mesmo com toda a propaganda ocidental barata que procura denegri-los, menosprezá-los, né? Vender essa islamofobia barata. Né? Veja, o povo iraniano ele pode até mesmo protestar nas ruas do Irã, né? Sem autorização das autoridades. Se a situação fica difícil no Irã, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, ele governa diretamente com o povo do Irã. Ele se torna o árbitro entre o povo e o governo. A voz dele é o poder moderador. Existe o poder moderador. Né? É como se ele fosse um monarca mesmo. Né? Se o povo estiver certo e o governo estiver errado, e quem vai julgar é o líder supremo. O líder supremo pode dizer ao governo: vocês estão errados, vocês têm que fazer diferente. E eles têm que reconsiderar. O serviço de inteligência do Irã é considerado um dos melhores do mundo. Né? Se você tiver os 10 melhores do mundo, vai ter um serviço secreto do Irã. Não é melhor do que o russo, do que o americano, ou do que o britânico, ou mesmo do que o israelense, mas estão entre os melhores. Né? Agora, é de conhecimento público que durante a guerra de 8 anos entre o Irã e o Iraque, que foi de 1980 a 1988, as empresas israelenses forneceram tecnologia militar para as Forças Armadas do Irã, por meio de empresas terceirizadas. Olha, tudo pelo dinheiro. Né? Então vamos entrar no assunto. Veja, a verdadeira razão pela qual o Irã está no centro da preocupação da autoelite é o negócio lá, o corredor norte-sul. Não pode melar essas rotas. Né? O corredor internacional de transporte norte. Qual a ligação disso com a guerra Irã-Israel? Esses 2 países se declaram opostos um ao outro, se ameaçam de muitas maneiras. O Irã diz que não deveria existir o Estado sionista de Israel.
Aí a grande mídia diz que o Irã quer destruir Israel, quer jogar Israel no mar, quer matar os judeus. Veja, não é assim. O Irã nunca disse que quer matar os judeus. Nunca disse isso claramente, assim, explicitamente, mediaticamente, oficialmente. Isso aí é propaganda ocidental, islamofóbica e anti-iraniana. O governo do Irã nunca disse isso. A verdade é que os iranianos são um povo muito antigo e sofisticado. Veja, eles têm uma profunda consistência histórica. Não é um país de matadores de índios e ladrões de terra que enriqueceram. Não, estamos falando de uma civilização que existe há milênios, há 4.000 anos. O povo iraniano tem uma literatura vastíssima, uma tradição filosófica que não se tem nem não dá conta nem para imaginar a grandeza da sua filosofia. Ele tem uma tradição muito longa, uma filosofia monumental, uma literatura vastíssima. Veja o seguinte, bom, agora vou entrar num assunto específico que explica grande parte do conflito Irã-Israel. Veja, no Antigo Testamento, vamos entrar agora na questão, né? As escrituras que se refletiram tanto na Bíblia Católica quanto no livro sagrado dos judeus, o Antigo Testamento. Veja, então, são escrituras que se refletiram no Novo Testamento e também no livro sagrado dos judeus, o Tanakh, né? No Antigo Testamento, a história é a seguinte: quando o Moisés traz os judeus, eles estavam cativos, escravizados no Egito, e Moisés os traz para a Terra Santa. Tem a travessia do Mar Vermelho, e tem vários acontecimentos que provavelmente a maioria das pessoas tem noção disso daí. Veja, o irmão do Moisés tinha um irmão, o Arão, né? O Arão muitas vezes falava pelo Moisés, porque, segundo o que se consta, o Moisés ele tinha uma gagueira, né? Bom, esse Arão era meio que um pouco fora da curva, né? Então a gente encontra no livro do Êxodo que os hebreus saíram da escravidão no Egito, liderados pelo Moisés. Ganharam um tanto de prata e de ouro dos egípcios para vazarem, né? Quando o Moisés, então, eles atravessam o Mar Vermelho e chegam no local onde eles vão, onde vai ser Judá, né? Onde vai ser o reino de Israel. Quando Moisés sobe ao Monte Sião para receber os 10 mandamentos do Deus, o Jeová, os israelitas ficam lá sozinhos, lá no deserto, por 40 dias e 40 noites. Então, temos a história aí, o mito do bezerro de ouro. Né? O povo viu que o Moisés demorava e daí se reuniram em torno do Arão e disseram: Moisés, não sabemos se ele vai voltar. Então, Arão, você nos lidere, você tem que nos liderar. Faça-nos ser como os deuses, né? Vamos contigo para onde tu quiseres, né? Então Arão disse ao povo: olha, entregue todo o seu ouro para mim, brincos, anéis, correntes, moedas, armas, tudo. Bom, e o Arão juntou todo aquele ouro e usando um molde, né, ele produziu um bezerro de ouro. Pois bem, o povo começou a dançar e a idolatrar o bezerro de ouro numa festa dionisíaca, orgiástica, né? Uma bacanal, né? Bom, e o Moisés desce da montanha, né? Bem no meio da festa, com as tábuas da lei nas mãos, inscritas em ambos os lados, né? A frente e o verso, as tábuas são escritas. Ele ficou completamente irado, né? Inclusive ele quebra a tábua, né? Durante o tempo no Monte Sinai, né? Além disso, veja, esqueci de dizer, durante o tempo no Monte Sinai, Jeová teria dado instruções detalhadas a Moisés para a construção da Arca da Aliança. Né? Assiste os filmes lá do Indiana Jones, hein? Segundo a tradição, a arca foi construída por Bezalel, de acordo com as especificações de Jeová. Era uma arca de madeira de acácia revestida de ouro, com as 2 tábuas de pedra, os mandamentos, dentro da arca, né, no interior da arca. Continha os 10 mandamentos. Era para guardar as tábuas de pedra, né, dadas a Moisés. Além disso, a arca era coberta por um propiciatório, ou assento de misericórdia, de ouro. Ela coberta por essa escultura em alto relevo, né? De ouro com são 2 querubins dourados com asas estendidas cobrindo a arca, né? De acordo com o livro do Êxodo, a arca era para conter as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, né? O Moisés obteve novas tábuas da lei, né? A tradição diz que ele recebeu as primeiras tábuas de pedra, mas quebrou-as irado ao descer do monte e ver o povo adorando o bezerro de ouro, né? Posteriormente, ele subiu novamente ao Monte Sinai. Jeová lhe deu um novo conjunto de tábuas que foram colocadas na Arca da Aliança. Bom, a Arca da Aliança teria sido então guardada em Jerusalém. Então a Arca da Aliança estaria no reino de Judá. Então Jerusalém ficava no reino de Judá.
né? Então você tem o reino de Judá, né? Veja, vamos entender essa questão. No reino do norte, segundo uma teoria da conspiração, poderia existir uma outra arca, né? Estabelecendo-se lá no reino do norte os seguidores de Arão. Detalhe, o reino do norte é a Israel bíblica. É onde se estabeleceu os seguidores de Arão, que estabeleceram novos ritos, como se fosse uma heresia, né? E uma outra arca. Vocês entenderam esse detalhe? Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, fica no reino de Judá. Não fica em Israel. Enquanto no reino do norte, onde fica Israel, estabeleceram-se novos centros de culto em torno do Arão. Vocês encontram tudo isso aí na internet, na Wikipédia, sites bíblicos, sites judaicos, enfim. Daí, quando os sionistas dizem que Jerusalém é a capital de Israel, os iranianos riem, eles dão risada, eles dizem: os sionistas são loucos, né, são malucos. Se nós cremos nas palavras da própria Escritura, do Êxodo, historicamente e biblicamente falando, Jerusalém nunca foi a capital de Israel, né? Israel, que é o reino do norte, né? Mas a capital do reino de Judá, né? Os iranianos nunca disseram que Israel não tinha o direito de existir. Veja, eles coexistiram durante 3.000 anos. Israel existia, sim, né? Ele só não gosta do Estado judeu sionista, da maneira como ele foi nomeado. Né? Foi nomeado de maneira mentirosa, começou errado. Né? Veja, a Judéia é uma região histórica, Judéia, que corresponde ao território do antigo reino de Judá. Está localizada no sul da Palestina, abrange parte do que é hoje o sul de Israel e a Cisjordânia, né? A Judéia. Bom, então, se olharmos o quadro geral do que está acontecendo, né? O maniqueísmo, que é muito presente aí no Oriente Médio, né? Inclusive também faz parte do zoroastrismo, que é uma das grandes fés, né, lá do próprio Irã. Né? Veja, o maniqueísmo foca demasiado na luta do bem contra o mal. Né? O fato é que, para Israel, o assassinato de Ismael Haniyeh, não tem muito sentido. Né? Veja, era um político reconhecido por Israel, estava negociando troca de reféns e estava negociando cessar-fogo com o Hezbollah. Então veja só, tem jogadores invisíveis aí por trás dos jogadores visíveis. É muito improvável que o Hamas seja um jogador independente. Veja, então se o Hamas não é um jogador independente, se ele é um boneco que está sendo usado, quem está por trás do Hamas? Bem, Israel. Israel fundou o Hamas, né? Israel fundou exatamente para desencadear tensões no Oriente Médio. Veja, ele sabia que ia ter o ataque do Hamas, do massacre de judeus israelenses. Israel previu que ele ia massacrar dezenas de milhares de civis árabes e palestinos após o ataque do Hamas. Isso foi previsto, né? Para uma preparação, para um clímax, para um desenlace. Veja, e o epicentro dessa trama toda, o cérebro maquiavélico, encontra-se em Londres, provavelmente, no segredo das Urlodes, né? Das paramaçonarias. Vamos ver, o Hamas é um movimento de resistência palestino-islâmico. Tem a ala militar e tem a ala política. Nos territórios ocupados por Israel em 1987, nós tivemos um crescimento de um ramo palestino da Irmandade Muçulmana. Veja só, graças à ação do general britânico John Bagoglub, conhecido como Glub Pasha, foi um general britânico, proeminente líder militar e político no Oriente Médio, mais conhecido por seu papel como comandante das Forças Armadas da Transjordânia, atual Jordânia. O Glub Pasha lançou grupos políticos islâmicos insurgentes em todo o Oriente Médio, sob o pretexto de lutar contra a infiltração comunista. Então, olha só, então um general britânico importantíssimo durante todo o século XX, se eu não me engano ele nasceu, não sei exatamente, mas ele viveu durante todo o século XX, e atuou fortemente desde a década de 50, 60, criando forças militares islâmicas, insurgências islâmicas, para lutar contra os comunistas. Então, o Glub Pasha
é o padrinho da Jihad Islâmica. Veja, é um general inglês, britânico, né? Ao mesmo tempo, a inteligência britânica operando desde o Iraque gerou o Hezbollah. Então você vê que Israel ele tem os dois pés e as duas mãos ali naquela região, né? Desde o seu início, esse ponto importante, ó, as ações do Hamas contra os israelenses era para minar o Yasser Arafat, o líder das organizações de libertação da Palestina, e minar as campanhas de resistência civil palestina contra a ocupação israelense. Veja, os israelenses, eles sempre souberam que era necessário ter paz com os palestinos, que era uma necessidade estratégica para a existência do Estado de Israel. Eles sempre souberam disso. Tanto é que eles fizeram o acordo de Doha, né? E a sede do Hamas, após o acordo de Doha, foi para a Península Arábica, no Catar. Né? O provocador aí é o Adin al-Qassam, das brigadas Is-Adin al-Qassam. As brigadas Is-Adin al-Qassam são a ala militar do Hamas. São nomeadas em homenagem, né, ao Is-Adin al-Qassam, líder muçulmano e militante anticolonial. Né? As brigadas Is-Adin al-Qassam conduz ataques anti-israelenses, né, incluindo atentados suicidas. Né? Mas isso não é de agora, isso é de 30 anos atrás. Bem, quem afirma que Londres atua secretamente por trás do Hamas é o nossa fonte, o Daniel Stulin. Ele costuma saber das tramas menos visíveis. Hein? Por sua vez, então, se a Inglaterra está por trás do Hamas, secretamente, os Estados Unidos estão por trás dos israelenses. Bom, isso todo mundo sabe, né? Bom, para melhorar essa bagaça aí, nós temos a Kamala e o Trump, né? Então é preciso colocar as coisas aí num contexto maior. Existe um conflito maior, né? Veja, uma boa parte da elite que controla o governo dos Estados Unidos, tanto republicanos quanto democratas, não querem que a guerra se expanda, porque não vão conseguir controlar as coisas a partir de um certo ponto sem retorno. Né? Sim, vai haver um conflito termonuclear se a coisa progredir, né? Então a elite ela tem um problemão, ela tem uma dívida de trilhões de dólares impagável, a elite capitalista ocidental. Né? Então você precisa eliminar essa dívida e há vários interesses por trás dos jogadores, por trás do Hamas, por trás do Hezbollah. O Irã não quer uma guerra. Israel, uma boa parte não quer também a guerra, né? O primeiro-ministro de Israel quer, absolutamente ele quer. Né? Se o conflito parar, as coisas ficarão bem complicadas, né, para o Netanyahu. Né? As coisas voltarão mais ou menos como eram antes do 7 de outubro. Né? Veja, o Netanyahu ele já estava com a sentença pronta para ir para a cadeia se as coisas pararem. Vai haver uma investigação, né, do ataque do Hamas e vai tocar em certos interesses que também estão nos Estados Unidos e estão na própria Inglaterra. Agora, toda a mídia diz que o Irã precisa atacar Israel, que o Irã foi atacado. Ah, o Irã não pode ficar passivo. Ah, o Ayatollah Khamenei vai cair se ele não atacar. Ora, é preciso saber como as coisas funcionam na big picture e também na política miúda, né? Vejam, a campanha presidencial dos Estados Unidos vai começar para valer agora, né? E os Estados Unidos afirmam que não querem mais hostilidades no Oriente Médio. Será que é da boca para fora? Mas agora atentem, através de fontes extraoficiais, os Estados Unidos está dizendo à liderança iraniana que se ela não atacar Israel, o seu dinheiro, o dinheiro do Irã, que está congelado lá no SWIFT, no sistema SWIFT do Banco Mundial, vai ser descongelado. Eles terão o seu dinheiro de volta. Então é uma loucura absoluta, né? Que o mundo esteja nas mãos de um sionista louco, completamente insano, um psicopata, 7 cruzes cuspidas, Benjamin Netanyahu, né? Não pode sair do poder para uma prisão de segurança máxima. Por que ele não pode? E o filho do cara de bode aí, do Netanyahu, o filho dele, que parece que é protegido do Exu Caveira, hein? É visto em Miami, festejando a larga, exibindo seus maços de notas de 100 dólares, seu maço com notas de 100 dólares, relógios de ouro, Rolex de 50 mil dólares. O Fidel Castro tinha um, né? Ou vários, né? Bom, existe um ditado na Suíça, e é bem sábio, e diz assim, ó, dinheiro gosta de silêncio.
Sim, as pessoas que são realmente ricas, muito ricas, nunca mostram sua riqueza, nunca. A não ser para os que são como elas, para os seus pares, né? Você já viu Warren Buffett, que é o maior investidor privado do mundo? Parece um senhorzinho saindo assim, de um sebo com um livro embaixo do braço. Não chama atenção. Veja, ele pode ter uma Ferrari de ouro, Warren Buffett. Literalmente, ele pode ter várias Ferraris de ouro maciço. Mas você nunca vai ver ele dirigindo uma Ferrari de ouro por aí, né? Veja, você pode até dirigir um Porsche, uma Mercedes-Benz, né? Mas não significa que você vai sair lá em Miami com um carro de 5 milhões e um Rolex de 50 mil dólares para exibir. Vocês estão entendendo? Essa pessoa, o filho aí, nunca teve dinheiro a rodo. Nunca. E o que ele faz? Ostenta. Quem é que está pagando? Veja, então existe um escoador de dinheiro vazando aí pelo ladrão, né? Alguns lucram muito com a guerra. É um fenômeno global. Vocês vêem lá em Caracas, lá, né? Aquele problema lá do Maduro, né? O ouro da Venezuela está lá em Londres. Agora o Milei mandou o ouro da Argentina, parece que para Londres. Então, parece que tudo vai para Londres, né? Bom, acontece na Ucrânia, o dinheiro aí farto dos Estados Unidos vai para a Ucrânia, né? De certo acontece na Rússia também. Tem alguns oligarcas por lá, né? Veja, ninguém pode tocar no Zelensky. Né? O que é? O cara é corpo fechado, né? Deve ter uns ucranianos aí na Rússia também que não deixam as coisas aí até esse ponto, será? Não sei. Vamos arriscar dizer, se a situação chegar ao limite, o exército de Israel precisa fazer alguma coisa. Veja, eu não estou falando fazer coisa de matar criança indefesa na Palestina, não. Estou falando, precisa fazer alguma coisa lá em Israel, não na Palestina. A paz mundial depende de algum general, algum capitão com brios, né? com testosterona, que ainda tem algum bom senso, né? Botar um certo indivíduo numa prisão de segurança máxima. Né? Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Veja, uma coisa também, para terminar já o vídeo, que me chamou a atenção, veja, falei aí em o Irã fornecer água pesada para os Estados Unidos, né? Olha só, isso aqui, ó. Eu coloquei lá no YouTube. O arsenal nuclear americano, veja, é do tamanho da Rússia, hein? Da Rússia parece que tem 6 mil ogivas nucleares. Pelo que eles falam, os Estados Unidos tem 5.800, uma coisa assim. Bom, a essa altura a Rússia já deve ter 6.500, né? O arsenal nuclear americano está ultrapassado. Por isso que eles precisam da água pesada lá do Irã. Eles estão desesperados. A vida útil dos mísseis, um míssil atômico com ogiva nuclear, né? Um míssil dura 10 anos. A ogiva que tem a substância, um míssil não, a ogiva que tem a substância nuclear dura 10 anos. Os Estados Unidos têm 450 silos de lançamento. Expirou a validade. Aí você vai no supermercado, você vê a validade lá do alimento que você compra. Bom, se tiver um dia da validade, às vezes passou um dia, fica mais barato, né? Mas veja, você não vai comprar aí uma carne que passou da validade, né? Você vai comprar se for um requeijão, uma coisa assim, falar, pô, tá no dia, né? Tá vencido hoje, mas eu vou consumir hoje, né? Veja, imagine então o arsenal nuclear, aí, o urânio, aí, tá ultrapassado há décadas. Veja, para colocar em dia, ele expira em 10 anos, o material lá, nuclear, radioativo lá. E para colocar em dia, 141 bilhões de dólares resolve. Bom, para enfiar no fiofó do Zelensky nunca falta dinheiro, né? Ou do Netanyahu. Sempre tem dinheiro, né? E para a defesa dos Estados Unidos? Aí não tem dinheiro? Então, meu amigo, a coisa está nesse pé. Bom, acho que a gente já vai ficando por aqui. Vocês viram que foi uma análise diferente. Você não vai ver esse tipo de análise em nenhum canal. Eu acho que isso, aqui no Brasil, só no fim do túnel. As informações que eu trago aqui. Pessoal, também está tudo lá no blog, né? No texto, tudinho. O vídeo vai ficando por aqui. E hoje eu não falei de política nacional. Deixa a coisa esquentar mais, né? Deixa eles começar a brigar mais.
estão produzindo aí, o L'Oréal Rocha disse que estão produzindo um novo messias político no Brasil, né? Aqui na Prefeitura de São Paulo. Bom, eu acho que é um pouco cedo para falar isso daí, né? Bom, é isso daí, pessoal. Obrigado e verifique se você está inscrito no canal, hein? Se quiser ajudar o canal, torne-se membro. Ajuda o canal, pessoal. O canal não está mais crescendo. O YouTube está barrando a publicidade aí, né? Mas também isso não me preocupa muito não, pessoal. Eu vou continuar fazendo enquanto estiver bem, ok? Então é isso aí. Livre expressão, hein? Livre comunicação. Canal da mídia alternativa, da mídia independente. Mais um vídeo aí para vocês. Divulguem nas suas redes. Não esquece de ativar o sininho aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.